pelo chat. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo nosso programa Toque da Alvorada, que é organizado pelo nosso coletivo Alvorada e é também retransmitido por um conjunto de coletivos no Brasil inteiro que participam com a gente e que comungam com os nossos princípios que regem o coletivo Alvorada, que é a defesa da democracia e da justiça social. Nós estamos agora já, se não me engano, eu sempre erro o número, eu acho que é o 9º ou 10º programa que nós trazemos aqui toda quarta-feira, trazendo um debate de relevância, de importância e que contribui aí com a nossa militância para se informar e para se formar. Nosso coletivo Alvorada, que já tem 5 anos, que nasceu aqui em Belo Horizonte, mas que tem atuação no Brasil, por que não dizer no mundo todo, e que é um coletivo que principalmente de intervenções urbanas, de manifestações, de atividades, e que nesse período da pandemia, com o necessário distanciamento social, em função de não podermos continuar o nosso veio principal, nós criamos esse meio aqui de informação, de troca de ideias, e para que a militância possa se encontrar através do meio digital. E hoje nós trazemos aqui um tema que também é muito caro à minha militância, né? Eu como jornalista, fui presidente do Sindicato Jornalista, presidente da Casa Jornalista, e hoje a gente debate o papel da imprensa na cobertura da pandemia. Um tema fundamental, porque a imprensa, e a gente até debatiu um pouco aqui antes de entrar no ar, que a imprensa tradicional, ela perdia espaço para outras formas de informação ou desinformação, principalmente das redes sociais, e com a pandemia, com a necessidade das pessoas de terem corretas informações, até porque a informação virou uma fonte de preservação da vida, ganhou uma nova relevância, teve um novo ressignificado para a imprensa, para os meios tradicionais de comunicação, que ganharam cada vez mais atenção, acompanhamento da população em geral. Tanto que os níveis de audiência subiram muito, seja na forma digital ou nas televisões, nos rádios. As pessoas estão muito mais atentas, até porque informação passou a ser fonte de vida. Então, esse que é o debate que a gente vai fazer aqui hoje, e a gente conta aí com companheiros e companheiras da imprensa do Brasil e do mundo, que são, além de tudo, muitos amigos aqui deste apresentador. Então, nós temos aqui hoje a presença da Alessandra Mello, que é a presidenta do Sindicato dos Jornalistas aqui de Minas Gerais. Ela é repórter do jornal Estado de Minas, está liberada para o seu trabalho sindical. O Pedro Venceslau, que é repórter do jornal Estado de São Paulo e é também colunista da Rádio Eldorado, também de São Paulo. A Edilene Lopes, que é repórter da Rádio Itatiaia, aqui de Belo Horizonte. E temos também uma participação, sempre a gente conta com a participação internacional, e hoje quem representa é o nosso amigo Sérgio Ucci, que é jornalista e é correspondente do SBT na Europa. E a gente queria começar por você, viu, Serginho? A gente sempre tem essa tradição de começar por alguém quem está mais longe e vai chegando e voltando até Belo Horizonte. Então eu queria saber de você, que tem já uma experiência aí com coberturas internacionais, como correspondente estrangeiro, como o mundo tem visto o Brasil recentemente, né? Como que o mundo tem visto a forma que o Brasil, que o nosso presidente, que o governo tem enfrentado a pandemia, como que é a percepção? E como você também se vai falar, você já está você está na Europa, que está no estágio mais avançado de enfrentamento à pandemia. Eu queria também que você desse um panorama de qual estágio que está aí, tanto Londres como os outros países aí da Europa, no enfrentamento à pandemia. Então, são essas duas perguntas para você começar a participar, depois a gente passa para os outros, faz um giro e vamos para as perguntas dos internautas que estão nos acompanhando, que podem mandar as perguntas aí nos comentários do Facebook ou do YouTube, que a gente passa aqui para eles e faz a segunda rodada de resposta. Então, com a palavra, e agradecer muito a sua presença, nosso amigo Sérgio Ucci. Bom dia, boa tarde aqui para mim, são 2h20 aqui em Londres. Boa tarde, bom dia para vocês que estão aí no Brasil. Eu queria começar falando que eu estou nessa batalha desde janeiro, desde o meio de janeiro, quando começou para mim a cobertura dessa pandemia, né? A coisa chegou antes aqui na Europa, já tinha chegado na Ásia, já estava crescendo na China de uma forma muito grande. Eu me lembro, inclusive, de
conversar com amigos jornalistas aí do Brasil e de expor a situação, de mostrar como era grave. As pessoas ainda não, mesmo pessoas que lidam com informação todo dia, ainda tinham, eu notava isso, ainda tinha uma certa dificuldade de ver o tamanho dessa história. Né? Quando começou a chegar a Itália, a questão já era muito séria na Itália, eu me lembro que aqui no Reino Unido ainda havia dúvidas se nós teríamos aqui um problema do tamanho que os italianos tiveram, né? Quis o destino que, ironicamente, a coisa aqui no Reino Unido fosse, na verdade, pior do que na Itália, né? Então, foi um trabalho muito intenso, um trabalho de muito... tem sido, né? Um trabalho de muito aprendizado, porque as coisas mudam muito, né? Se é uma coisa nova para os cientistas, para nós, então, assim, em termos de como lidar com aquela informação e da sua rotina de trabalho, para mim, o volume de trabalho aumentou muito, muito mesmo, assim, muito mais vivos, matérias muito maiores, um contato com fontes muito mais intenso, eu diria, às vezes várias vezes ao dia, para tentar entender um ponto ou outro de histórias que às vezes até as fontes não entendiam direito, né? Isso em função desse assunto que vem mudando todo dia. A última questão, por exemplo, que está se debatendo aí é a questão da possibilidade de transmissão aérea do vírus, né? Uma pressão que um grupo de cientistas está fazendo junto à OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que haja uma mudança nesse protocolo, mas nem a OMS reconhece ainda que isso é fato, reconhece as evidências, mas disse que ainda é preciso mais provas. Voltando à sua pergunta, Kerson, sobre a questão do Brasil aqui, bom, num primeiro momento, as pessoas, o Brasil não estava com tanto destaque assim no noticiário. Primeiro, porque não tinha tantos casos, né? E segundo, porque o problema aqui estava muito grande, né? Aqui em outros cantos do mundo. Então, absolutamente não sobrava espaço no noticiário para colocar a questão do Brasil. Isso foi crescendo à medida em que o Brasil começa a se destacar junto com os Estados Unidos como países que enfrentam a pandemia ou encaram essa pandemia de maneira diferente, né? Ontem, quando foi confirmado o diagnóstico do presidente brasileiro, a maior parte dos veículos alemães, italianos, portugueses, próprios britânicos, eles passaram um tempo, inclusive, resgatando as declarações do presidente Jair Bolsonaro, né, sobre a pandemia, sobre o enfrentamento do vírus, que é uma postura muito diferente daquela aqui da Europa. Mesmo para líderes que, em princípio, tiveram problemas, tiveram também uma postura diferente dos outros, como o Boris Johnson, por exemplo. Né? Boris Johnson aqui teve episódios de anunciar que chegou ao hospital apertando a mão de pessoas em hospitais que já tinha pacientes com a Covid-19. Isso acabou contando pontos contra ele, na verdade, mas no curso dos fatos aqui no Reino Unido, o Boris Johnson acabou ali se alinhando fortemente à comunidade científica britânica e aí sim colocando o Reino Unido no caminho aí do lockdown, né, da quarentena, que aqui nem foi tão restrita como foi na Espanha, por exemplo, onde pessoas não podiam, durante certo tempo, não podiam sair de casa sequer para fazer exercício físico, para tomar sol. A gente pode falar sobre isso mais tarde, sobre as diferenças dessas normas que foram aplicadas em vários países, mas o que eu já posso dizer, assim, que quando as pessoas do Brasil falam que estão cansadas de quarentena, cansadas disso, cansadas daquilo, eu não consigo enxergar no Brasil uma quarentena como foi feita aqui na Europa, sabe? Mesmo no Reino Unido, que foi menos restrita que os outros países, ainda assim eu acho que a do Brasil é muito menos restrita que a do Reino Unido, sabe? Que talvez tenha sido a menos restrita dos europeus. Então, o Brasil começa a se destacar por conta da postura do governo e, nas últimas semanas, naturalmente, pelos números absurdos dessa pandemia no Brasil, né, Kerson? Ô Sérgio, só aproveitando ainda a sua primeira fala, que você citou do Boris Johnson, e o comportamento dele mudou completamente depois que ele passou pela doença, né? Queria só que você citasse como foi essa viragem aí.
Olha, antes mesmo dele ficar doente, quando a coisa já tomava corpo, que a pandemia já tomava corpo aqui no Reino Unido, a gente já notava uma mudança de postura muito clara em relação a Boris Johnson, principalmente depois que entrou o pessoal da Imperial College, que é um centro de conhecimento, enfim, um centro de ciência, né, com reconhecimento mundial. Eles, inclusive, lidam com números do mundo inteiro, são responsáveis por formularem políticas de saúde para muitos lugares do mundo, e eles fizeram aqui uma previsão para o governo que assustou o governo. Assim, olha, se vocês mantiverem o que vocês estão fazendo hoje, vão morrer 200, 300 mil pessoas aqui no Reino Unido. Eu não me lembro do número exato, mas era um número muito maior do que é hoje. Esse foi um ponto de virada ali para o governo decidir fazer o anúncio de que as pessoas não podiam sair de casa mais, e de que haveria uma quarentena. E também, no momento em que o Boris Johnson fica doente, ele faz um discurso que eu considero histórico, inclusive, que é um discurso em que ele reconhece ali a fraqueza dos... Foi um discurso muito pessoal, né? E que ele reconhece ali a fraqueza do ser humano diante de um vírus que pode ser muito forte, né, para certas pessoas, e foi o caso dele, né? Ele ficou em Downing Street, né, que é a residência oficial dos primeiros ministros britânicos, durante um tempo. A febre não melhorava, os sintomas pioravam, ele foi para o hospital, era uma medida apenas de precaução, mas do hospital ele foi para a UTI do hospital, aí a gente viu que a coisa era mais séria do que a gente imaginava, e nesse discurso ele disse que ele viveu momentos ali em que ele não sabia se viveria, né, se ele estava mais para lá ou estava mais para cá. Isso foi um discurso histórico, inclusive, eu considero, diante das circunstâncias, né, do que foi o Boris Johnson ali no início, né, que se não chegou a negar, ele também não levou o vírus tão a sério quanto deveria ter levado. Eu repito aqui o que dizem muitos cientistas e o que dizem muitas autoridades da Europa e do Reino Unido, mas e ele teve sinais para isso, né? A coisa já estava acontecendo na Itália de uma forma muito forte, na Suíça, na Espanha. O Reino Unido teve esse tempo, né? Hoje essas coisas ainda vão ser esclarecidas, mas o Reino Unido, assim como o Brasil, né, que foi quem recebeu essa pandemia, que recebeu esse vírus, foi um dos últimos a receber, são países que tiveram tempo para lidar com isso. Então, essas cobranças hoje já são mais fortes, eu diria. Sabe, se num primeiro momento o país estava unido ali, isso mostra muito também a questão da maturidade política do país, né? Num primeiro momento, eu senti isso, inclusive, da oposição. Ok, esse não é um momento para briga política, vamos fazer o que é necessário ali para salvar a vida de pessoas e para fazer a coisa funcionar, etc. e tal, mas os atritos ali, naquele momento, embora os erros do governo fossem muito claros, os atritos foram menores. Agora, a partir de agora, a gente já nota, hoje, inclusive, é o dia, quarta-feira, o dia em que o primeiro-ministro vai ao parlamento para prestar contas, né, à oposição, enfim, ao público, a gente já nota que o tom da oposição já é um tom maior, mais forte, de cobrança mesmo em relação ao que fez e ao que está fazendo o governo britânico. Obrigado, Sérgio. E lembrando aí para quem está nos acompanhando que podem enviar perguntas através dos comentários no Facebook do Coletivo Alvorada ou de algum coletivo, de alguma página que você esteja acompanhando, ou mesmo no YouTube. Vocês podem, porque a segunda rodada a gente vai repassar as perguntas para aqueles que estão acostumados a fazer perguntas, que são jornalistas. E vamos fazer agora uma conexão aí da Europa direto para São Paulo, que tristemente foi a mesma conexão que trouxe a doença para o Brasil. E eu queria que o Pedro Venceslau falasse, Pedro, sobre... São Paulo foi o primeiro local onde teve incidência, onde inclusive os números são bem mais robustos que no restante do país, até porque iniciou-se por aí. Então foi algo novo para os brasileiros e mais novo ainda, né, para os jornalistas aí de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco como foi quando chegou, como foi o início da cobertura aí em São Paulo, né? E também, se você citasse, houve alguma restrição em relação a números oficiais, qual foi a dificuldade que a imprensa teve quando começou a fazer essa cobertura de algo tão novo que a gente estava descobrindo junto, né? Quais eram os caminhos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois aspectos. Começando pelo fim, vocês estão me ouvindo bem? Então, sim. Começando pelo fim, Kellyson,
os jornais, os veículos de comunicação tiveram que fazer um pool, né, para conseguir números, porque o governo estava ou estava maquiando os números ou não estava entregando os números da pandemia no Brasil, ou estava entregando depois do Jornal Nacional. Quer dizer, foi uma palhaçada que o governo federal fez em relação aos números. Em relação à pandemia, eu lembro do primeiro dia, faz mais ou menos uns 3 meses, quando chegou o aviso no jornal de que a gente, no dia seguinte, ficaria em casa, e a princípio ia ser uma semana, alguns, outra semana outros, não estava muito claro ainda, mas ninguém imaginava que não ia mais voltar para a redação depois de 3 meses. Tanto é que as nossas coisas ainda ficaram lá, é como se tivesse deixado saído do barco e não voltado mais. A redação do Estadão hoje está 100% remota. Teve dois momentos apenas que tiveram alguns problemas técnicos que obrigaram alguns editores a irem lá por conta do VPN, né, que é o sistema que a gente usa. E a gente está trabalhando em casa, e como vocês sabem, com salário reduzido em 25%. Né? Foi uma decisão que aqui em São Paulo, imagino que em Minas também, acabou unindo muito a categoria dos jornalistas. E nós aqui em São Paulo não acompanhei como é que foi esse processo em Minas, acompanhei virtualmente, que houve uma grande movimentação também, mas aqui houve uma filiação em massa ao sindicato, né, por conta desse processo. Voltando à questão, tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Bom, alô? Vocês estão ouvindo bem? Alô? Estamos ouvindo, tá tudo bem, pode continuar. Bom, aí começamos a cobertura remota, dentro do Estadão se montou um núcleo de Covid, para esse núcleo foram selecionados repórteres de todas as áreas, eu continuei fazendo a política, mas eventualmente faço matérias de Covid. No começo da pandemia, eu estava indo mais para a rua, inclusive acompanhei uma agenda com o prefeito Bruno Covas o dia inteiro, nós fomos na inauguração de um hospital, chegamos a entrar no hospital, chegou um momento que chegou a ter 15, 20 pessoas num quarto do hospital em volta do prefeito Bruno Covas, veio gente de emergência para tirar foto com ele, virou uma aglomeração. Ninguém tinha muita noção ainda, naquele momento, da gravidade da pandemia. Depois fiz agendas também com o João Dória, que depois testou negativo, e aí começaram a ficar cada vez mais restritas as agendas de cobertura. No Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, continuam havendo coletivas presenciais, mas com uma separação de espaço entre os jornalistas, e a maioria dos repórteres fazendo a cobertura de forma virtual. A cobertura do governo federal, além da questão da restrição de números e de dados oficiais, ela é uma cobertura, como todos sabem, eles respeitam muito a categoria dos jornalistas desde o início, desde antes da pandemia. Agora, o que aconteceu ontem, acho que talvez tenha sido o mais grave. O presidente, de fato, ontem cometeu um crime. Eu entrevistei, por exemplo, o ministro Mandetta ontem, ex-ministro Mandetta, que disse taxativamente que o Bolsonaro cometeu um crime ao tirar a máscara numa entrevista coletiva com 3 jornalistas, depois de anunciar que estava com Covid. Parecia uma pegadinha, né? Primeiro que ele restringiu a imprensa, a coletiva de ontem, a 3 veículos apenas, a TV Pública, a CNN e a Record, que são praticamente as emissoras mais próximas, mais alinhadas, em tese, com o governo. A CNN eu não diria que é alinhada com o governo, mas o Bolsonaro, por algum motivo, gosta da CNN. Ela tem ótimos jornalistas, eles fizeram contratações de peso, mas é uma emissora que tem um acesso que a Globo não tem ao Palácio dos Bandeirantes, ao Palácio do Planalto. E a Record faz uma cobertura governista, assim como o Centrão sempre apoiou todos os governos, a Record também sempre apoiou todos os governos desde que ela existe, desde que o bispo Edir Macedo comprou a emissora. Então ela foi petista, ela apoiou a Dilma, ela deu espaço para os jornalistas de esquerda naquele período, depois ela apoiou o Temer, foi isolando os seus jornalistas de esquerda, agora ela apoia o Bolsonaro, e está demitindo efetivamente os seus jornalistas de esquerda, como aconteceu com o amigo Rodrigo Viana, que foi demitido recentemente da TV Record. A cobertura do governo federal também é muito difícil, porque não existem fontes confiáveis dentro do governo. É muito difícil você conversar com as pessoas, porque antigamente você tinha um governo do PT, outro do PSDB, um do PT, outro do PSDB, aí veio um do PMDB. Era gente da política, gente com quem você conversa em off, que você pode se concordar ou não, elabora em cima de uma ideia para conseguir informação. Esse governo é muito difícil, as pessoas têm jornalistofobia ali, né, no governo. Eles não suportam o Estadão, não suportam a Folha, não suportam a Globo, e eles se informam através de um pool de blogs,
a maioria deles são plantações de fake news, e eles também, e tem lá 2 ou 3 emissoras que podem circular dentro do governo porque fazem uma cobertura que não provoca. Então a gente sofre com a falta de acesso, sofre com a violência propriamente dita, o pessoal que cobre Palácio do Planalto, que fica lá, os setoristas do Palácio do Planalto são hostilizados diariamente por gente sem máscara, daquele cercadinho, tanto é que algumas emissoras e jornais decidiram tirar os seus jornalistas de lá, porque aquilo ali estava virando um grande assédio moral. Então é um momento bastante difícil, mas por outro lado, como disse o Kellyson, está havendo uma redescoberta do jornalismo profissional. O Estadão, por exemplo, agora está liderando no impresso, não sei se é o melhor momento para liderar no impresso, como você liderar no disco de vinil, mas o Estadão também viu multiplicar sua audiência nos portais. O Facebook recuou e vai começar a dar informação certificada de órgãos de imprensa agora, e as pessoas estão com essa discussão toda sobre fake news, voltando a ler jornais, a ver reportagens e acreditar em veículos que efetivamente fazem investigação jornalística, né? É isso aí. Ok, obrigado, Pedro. Daqui a pouco a gente volta com mais questões para você. Então, voltando e chegando aqui a Belo Horizonte, como você falou um pouco da rotina produtiva aí, no caso do Estadão e em São Paulo, eu queria saber da Edilene Lopes, que é repórter aqui da nossa rádio Itatiaia, como tem sido a rotina daqui também. Quando que vocês começaram a trabalhar em home office, se é que estão trabalhando em home office, como tem sido esse trabalho, e ao mesmo tempo como tem sido a cobertura da pandemia em Minas, se houve dificuldade em dados oficiais, se houve, como tem sido as informações colocadas pelos governos, né? Houve, em determinado momento, um questionamento sobre os números de Belo Horizonte e os números de Minas Gerais, a possibilidade de haver subnotificação. Então, acho que se você pudesse comentar, para começar a sua participação, esses 2 aspectos. E Kellyson, satisfação, prazer participar com todos vocês, quem nos acompanha nesse momento, Pedro Venceslau, que alegria, Sérgio Uti, tanto tempo lá do outro lado do mundo, que alegria, Alessandra Mello também, que é a presidenta do nosso sindicato, uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã, num respirinho, nessa loucura toda. A rotina tem sido muito intensa, eu, por exemplo, tenho trabalhado mesclado entre home office e um trabalho na rua. Na Rádio Itatiaia, temos parte da equipe em home office também, temos a equipe trabalhando em loco, e logo no início da pandemia, dia 16 ou dia 17 de março, a rádio começou a tomar as primeiras providências, e eu tive uma peculiaridade nessa situação toda de pandemia, porque eu estava fazendo uma viagem para o exterior, cheguei por volta do dia 10 de março, fui a um evento no dia 12 ou no dia 13 de março, em que havia vários políticos mineiros que estavam presentes. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, alguns deles começaram a testar positivo. Foram os primeiros casos de Covid-19 aqui na capital, confirmados e publicizados. Eu voltaria de férias no dia 17, terça-feira, mas aí comuniquei à rádio, estive neste evento, tem esse caso confirmado de Covid-19, e eu e outras 3 pessoas da rádio que estávamos nesse evento, já fomos para o isolamento de 14 dias, e eu voltei a trabalhar já em home office. Automaticamente, a Assembleia Legislativa e Governo do Estado iniciaram as coletivas e uma rotina de trabalho à distância. O governador Romeu Zema ficou, inclusive, isolado, porque ele esteve no mesmo evento que eu, estava com suspeita de Covid, até que o caso dele fosse descartado, ele ficou em isolamento, e o governo começou a fazer agendas remotas. Como aqui em Belo Horizonte eu acompanho a política, e a Assembleia e o governo começaram a adotar ações à distância, eu fiquei esse primeiro momento em home office em função do isolamento, e depois em função da adequação desses órgãos ao distanciamento social. Então, todos os dias eu trabalho em home office, a gente trabalha 6 dias por semana, folgando uma vez por semana, mas agora, durante a pandemia, eu tenho trabalhado 7 dias, porque tem um programa específico sobre Covid-19 no domingo, e eu participo com os bastidores da política, um pouco da cobertura sobre Covid também, todos nós estamos fazendo.
No final de semana eu vou presencialmente à rádio ou para esse programa ou para fazer o plantão, porque o plantão, mesmo para quem estava de home office, ele era presencial, porque todos nós no final de semana fazemos pautas gerais como polícia, por exemplo, o que é mais difícil de se fazer à distância, né, para que se ouça todos os personagens envolvidos ali na cena, é mais difícil fazer por WhatsApp, então tem essa dificuldade, e vou também, durante a semana, na segunda-feira, participar do debate de um programa de rádio, da rádio que tem de manhã. E, às vezes, também vou, normalmente uma vez por semana, para entrevista com o governador ou com algum secretário, que é uma entrevista presencial. Então, eu tenho feito essa mescla, todos os dias em home office, 3 ou 4 dias por semana também no contraturno, eu vou na rádio presencialmente. Em média, no trabalho presencial, fazer de 7 a 8 matérias por dia. Agora, tenho feito mesmo tanto de matéria, só que entrado bem mais na programação, porque antes a gente tinha um deslocamento, e agora esse deslocamento, como ele não existe mais, a gente está o tempo inteiro com o computador, com a máquina, com a estabilidade, com os equipamentos da rádio, então eu tenho participado mais da programação. Também em função da pandemia, e já era um projeto que a gente tinha, eu comecei com uma coluna de política lá na rádio, que é uma coluna diária, que é uma coluna de mais ou menos 3 páginas, que ela é veiculado em áudio também em texto na página da rádio. Então, no meio dessa loucura toda, eu ainda paro 1 hora do dia para fazer essa apuração de bastidores e trazer os principais fatos da política mineira. E quando o Sérgio falou que o Brasil e o mundo demoraram muito a perceber a questão da pandemia, que já estava pegando na Ásia, que já tinha chegado a alguns países da Europa, eu digo isso, eu cheguei de uma viagem internacional, fui em vários locais com muita gente, como se nada tivesse acontecido, voltei, participei de um evento, porque aqui no Brasil a gente não tinha essa noção de que a pandemia ia atingir esse nível, essa dimensão. Participei de um evento no dia 12, 13 de março, e logo no dia 16 começou o caos, a confirmação dos primeiros casos. Lá na rádio a gente tem a parte da equipe que está trabalhando presencialmente, principalmente apresentadores, mas tem editores e alguns apresentadores que têm idosos em casa, ou que são idosos, ou que tem crianças, esses estão trabalhando em home office, e alguns repórteres viraram apresentadores, porque eram as pessoas que já estavam ali na lida, no front. E aí a gente tem tomado bastante medidas de prevenção, a rádio começou a testar a gente agora, eu, por exemplo, testei na semana passada, e negativo para anticorpos e para a fase aguda da doença, e a ideia, mais ou menos, é manter a parte da equipe que está em home office, porque o medo é que todos, em algum momento, tenham a doença, né, e que esses que estão no front vão pegar primeiro, e se preserve parte da equipe, porque vai ter que haver esse revezamento em algum momento. A gente tem feito horas extras, e aí a gente faz um relatório quem está em home office, e isso tem funcionado tudo muito, muito bem. E, claro, o volume de trabalho, na minha avaliação, ele aumentou bastante, porque nós somos uma das profissões fundamentais nesse momento, né? A informação ela é vital, a informação confiável ela é vital, então acabamos ficando muito em evidência, os veículos de imprensa, né, com essa retomada de audiência. A rádio já tem uma audiência altíssima, 400 mil ouvintes por minuto, né, em vários horários, e essa audiência aumentou muito durante a pandemia. E a gente abastece a programação de informações principalmente relacionadas à Covid-19, mas todo o restante também. Então, continua assim como Pedro, na cobertura da política, fazendo também uma cobertura da Covid-19, por exemplo, acompanhando os dados do governo de Minas. Aqui, na semana passada, Minas considera, né, o governo de Minas considera que tem uma posição confortável em relação a outros estados, 1.282 mortes no momento confirmadas por Covid-19, mas a testagem aqui no estado ela é considerada baixíssima. E o governo do estado fala que por uma falta de insumos, de testes no mercado, e por não ser um momento, nas últimas semanas, tão agudo da doença, o pico é previsto agora para o dia 15 de julho, então não testaram tanto porque não tinham testes e não, na avaliação do governo do estado não era o momento de utilizar porque um momento mais grave chegaria. O governo do estado, na semana passada, retirou os dados sobre a ocupação de leitos do ar, do local onde ele fica alocado no portal do governo de Minas, o que chamou muita atenção da imprensa, porque eles disseram que iam rever a metodologia para que os dados ficassem mais precisos e sincronizados com os leitos de fato ofertados no interior do estado, prometeram que iam retornar com esses dados, mas atrasaram nessa promessa em 4, 5 dias. Agora os dados foram disponibilizados novamente, de acordo com o governo do estado, mostraram
agora mostram que o número de leitos é maior do que se achava que existia. Então, fizeram uma readequação e aí a ocupação de leitos não é tão alta quanto o Estado previa, o dado deles. É claro que a imprensa ficou em cima, nós cobramos bastante, primeiro porque não era momento de retirada de informação crucial do ar, segundo porque prometeram um retorno em uma data e não retornaram com esses dados, e agora o terceiro questionamento é relacionado ao número, à ocupação de leitos ser menor do que antes o governo do estado achava que era, com essa mudança de cálculo, já que estamos chegando no pico da curva, que é previsto aqui em Minas Gerais para o dia 15 de julho. O hospital de campanha ainda não está aberto, houve muita confusão em relação a ele também, embora Minas tenha gastado pouco no hospital de campanha, considerado um dos mais baratos do Brasil, esse hospital de campanha não voltou a funcionar, não começou a funcionar, mesmo com a prefeitura fazendo um apelo para que o governo do estado, que foi quem montou esse hospital de campanha, fizesse com que ele funcionasse. O governo novamente justificou que é preciso esperar o pico chegar para que haja uma necessidade de abrir o hospital de campanha, e, por enquanto, ocupando os leitos dos hospitais que já existem. A previsão é que o hospital abra até a próxima quarta-feira, que é o pico da curva em Minas. A administração será feita por militares. Houve uma confusão também em relação à licitação para quem administraria, houve um questionamento do Ministério Público de uma suspeição em relação à empresa, que também estaria ligada a militares que não são da ativa, porque militares que não são da ativa foram chamados para a diretoria da gestão do hospital de campanha e também vão ocupar alguns cargos do trabalho do dia a dia no hospital. E aí essa empresa, que seria a primeira candidata, a primeira selecionada, houve uma suspeição em relação a ela, e agora parece que o hospital de campanha abre até a próxima quarta-feira. Então, trabalho aqui muito intenso, muito trabalho, mas a gente tem conseguido organizar bem. Essa é a situação, mais ou menos, no momento. Obrigado, Edilene. Daqui a pouco você volta aí na segunda rodada. Agora eu queria saber da Alessandra Mello. Edilene é uma usina de pauta aqui, que eu estou anotando tudo. Um monte de coisa de mim que não saiu aqui em São Paulo. Mas olha só, eu queria saber da Alessandra mais esses aspectos trabalhistas, né? Foram citados, inclusive, pelos três aí que já falaram, sobre o excesso de trabalho que nós, jornalistas, tivemos e temos, né, com essa cobertura da pandemia. Nós também, como assessores, eu trabalho com assessoria de imprensa, né, o trabalho aumentou enormemente, e nossos patrões, eles não têm a noção. A gente teve até que fazer uma reorganização, uma cobrança coletiva, porque todo mundo perde a noção do horário, né? Isso, as cobranças são 24 horas por dia, né? Rompeu-se aquela questão da jornada de trabalho, né? As cobranças vêm o tempo todo. Então, a gente, na assessoria de imprensa, tivemos que dar uma reorganizada, uma cobrança, e estipular algumas jornadas, algumas, né, tentar, pelo menos, colocar um pouco de organização para que não tivesse e continuasse tão sobrecarregado. Do ponto de vista da imprensa, Alessandra, formal, como que tem chegado reclamações do sindicato, como tem sido esse excesso de trabalho, e outros dois aspectos também que você cita: a questão trabalhista, que já foi citada, as reduções de salários, as demissões, né, porque, assim como toda a economia sofreu um impacto muito grande, a economia da comunicação também sofreu. E a última questão é sobre casos que eu já vi matérias aí, estudos relatando, né, a incidência da doença entre os profissionais da imprensa. Então, se você puder falar para a gente aí essa voz sindical e trabalhista para fazer análise sobre esses três aspectos. Gente, bom dia. Prazer falar com todas e todos aqui. Meu nome é Alessandra Mello, né? Sou a presidenta do sindicato. Gente, o começo da pandemia foi uma loucura, porque a legislação trabalhista, ela nunca previu um momento como a gente está vivendo. Então, a gente foi pego, de repente, também na mesma situação. Pedro, a gente fechou o sindicato, achou que também nas outras redações o fechamento seria de 1 a 2 semanas, e a coisa foi evoluindo de uma maneira muito grave, e nós já estamos aí, desde o dia 18 de março, confinados, que foi quando o prefeito Calil decretou o confinamento em toda a cidade. Então, já vamos aí para mais de 3 meses, trancafiados em casa, com a maioria das redações absolutamente trabalhando em casa, trabalho remoto. No começo foi muito difícil a organização de tudo isso, a gente não estava preparada, a legislação não estava preparada, a gente foi pego de surpresa por tudo, por essa mudança da forma de trabalho. Algumas empresas, no começo, principalmente emissoras de televisão,
ligadas ao meio evangélico foram reticentes na adoção de medidas sanitárias. Então, onde a gente enfrentou mais problema foi nas emissoras evangélicas, que eu acho que, seguindo a linha aí do evangélico líder das comunicações do Brasil, também não acreditavam, também acreditavam que seria só uma gripezinha. Então, onde a gente teve mais problema, mas isso depois, com o tempo, foi mais ou menos contornado. Esses problemas vão e voltam com as medidas sanitárias, às vezes uma resistência da televisão, dos meios de comunicação, de adotar uma medida mais efetiva, porque o trabalho remoto, ele funciona aqui melhor, eu acho que em todo o país, para os jornalistas, para quem é de impresso, para televisão e rádio tem uma dificuldade, que a dificuldade envolve fazer jornalístico, né? Você não consegue colocar todo mundo de rádio e televisão em casa, por questão de estúdio, parte técnica e etc. Então, onde a gente registra mais casos em Minas Gerais de contaminação são nas rádios e nas televisões. Ontem, inclusive, o sindicato procurou, o sindicato patronal de dono de rádio e televisão aqui em Minas Gerais. Pedimos uma reunião de urgência para que a gente estabeleça um protocolo de ação quando for detectado um caso de coronavírus dentro de uma emissora de televisão, independente de onde ele veio. A gente, desde a semana passada para cá, a gente tem casos em 2 emissoras de televisão de contaminação, um único caso. Numa outra emissora, a gente tem a informação de 5 casos de contaminação, um surto, na verdade, já de contaminação de coronavírus. Em função disso, pessoas trabalhando em ambiente fechado, nem todos são jornalistas, muitos são operadores da parte técnica, radialistas, contaminados pela doença. Então, ainda uma certa dificuldade de adoção de medida sanitária de emergência em caso de contaminação, que são medidas muito simples, estão estabelecidas numa portaria publicada pelo governo federal, a portaria número 20. Sugiro, inclusive, que todo mundo que esteja aí nos ouvindo dê um Google e procure essa portaria, porque ela serve para qualquer atividade de trabalho, essencial ou não. O jornalismo é uma atividade essencial, mas quem estiver trabalhando, é importante que conheça essa portaria, publicada no dia 18 de junho, porque ela estabelece o que deve ser feito quando há um contato na empresa. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento para que cobrem dos seus patrões essa adoção, porque ela é importante para evitar a propagação do vírus. A gente tem caso aí no mundo inteiro em que uma pessoa veio e num ambiente fechado contaminou, o caso da Coreia, né? Começou a contaminação numa igreja na Coreia e foi o maior foco no país, começou por lá. Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Nós até vamos soltar uma matéria no sindicato sobre as orientações para esse caso. Então, no começo foi tudo muito difícil se adequar a esse novo modelo de vida. O problema maior que a gente enfrenta aqui em Minas Gerais, no caso específico trabalhista, é que não há um respeito das empresas de comunicação em relação às horas extras. Fico até feliz quando ouço aí que alguma empresa está fazendo controle de jornada, que aqui a gente já tinha problema de excesso de jornada antes, e agora a maioria das televisões, rádios, jornais, assessorias não estão adotando controle de jornada, respaldados, inclusive, na CLT, uma coisa absurda, que a CLT é uma legislação muito antiga, e ela não tinha na sua previsão um controle de jornada, de jornada, porque quando a CLT foi criada, não tinha como você fazer um controle remoto de jornada, não tinha internet, quase ninguém tinha telefone, então era mais difícil. Hoje é muito simples fazer esse tipo de controle. Nós fizemos até uma notificação também desse quesito, exigindo que haja um controle dessa jornada, porque o que está acontecendo é o que eu, Alessandra, que faço meio que meu horário, né? Porque sou dispensada, eu trabalho todos os dias, mas faço minha jornada de acordo com a demanda, e é uma loucura de trabalho, porque a gente mistura a vida pessoal com o trabalho, com tudo. Quando a gente vê, a gente acorda de manhã cedo trabalhando e dorme trabalhando, né? E o almoço junta com a jornada, junta com tudo, e é uma loucura. Então, aqui a gente tem esse problema do excesso de jornada, que é um problema presente em quase todas as redações. Também temos um problema que é o aumento da despesa dos jornalistas com insumos para o trabalho, internet, telefone, luz, etc., e não está tendo nenhum tipo de ajuda de custo das empresas de comunicação. Infelizmente, também não há essa sensibilidade. Eles economizaram, apesar da redução de anúncio, etc. Houve uma economia, porque o governo está pagando parte dos salários, então houve uma redução salarial. Houve também, obviamente, uma economia de água, luz, que são, inclusive, coisas que custam caro. Lá no sindicato, com a nossa
nossa restrição também de trabalho, com as pessoas trabalhando em casa, a nossa conta de luz caiu enormemente. Então, tenho certeza que isso aconteceu também nas empresas de comunicação. Mas, como todo patrão, não há uma sensibilidade no trato do trabalhador, que tem aí produzido muito, muito, muito. O jornal Estado de Minas, por exemplo, um dia desse soltou uma matéria dizendo que a produção de reportagem subiu, salvo engano, 70%. Quer dizer, a produção dobrou com as pessoas em casa. Obviamente, isso significa que elas estão trabalhando muito mais do que sempre trabalharam. A FENAGE fez uma pesquisa também, um painel geral aí da situação do trabalhador jornalista com os impactos da pandemia, e uma coisa que ficou clara é isso, né? Paralelo à redução de salário, uma redução gigantesca, um aumento gigantesco de jornada, essa dificuldade toda de você conciliar e separar o que é trabalho do que não é, como você falou, né, Kézio? Também nas assessorias não tem esse problema, a pessoa liga a qualquer hora, pede qualquer hora uma informação. Eu mesma, sindicalista, tenho sentido isso, as pessoas me ligam 8 horas da manhã, 7 da manhã, 10 da noite, e a gente acaba também trabalhando 24 horas por dia, isso não é bom, o descanso é importante, para a gente até funcionar melhor e produzir melhor. Por outro lado, eu acho que uma coisa relevante nessa pandemia é a questão da valorização do jornalismo profissional. A gente vinha aí sendo muito atacado, continuamos sendo atacado pelo presidente, que realmente uma pessoa como Pedro Venceslau destacou aí, tem dificuldade de lidar com um contraditório, então ele tem dificuldade para lidar com a imprensa, ele não gosta de ser questionado, ele é agressivo. Ontem, inclusive, foi noticiado que ele vai sofrer uma denúncia na ONU pela maneira como ele trata as mulheres jornalistas, né? Uma maneira machista, misógina, característica da personalidade do presidente. Mas também não somos só nós, mulheres, o principal alvo, mulheres jornalistas, os jornalistas, no geral, homens, mulheres, de qualquer denominação aí nessa sopa de letrinhas. Eles estão, todo mundo é alvo, né? A gente também faz, via FENAGE, um levantamento dos ataques do presidente, um levantamento muito, muito bom, muito sério, muito bem feito por um grupo de jornalistas da FENAGE. Ele é todo feito baseado em declarações oficiais do presidente, estão disponibilizadas nas redes sociais e nas páginas oficiais. Então, o levantamento não é feito com base em notícia de jornal, para não ter nenhum tipo de acusação, ele é feito só com informação oficial, o que está no site do presidente, os discursos que ele faz, as entrevistas que ele dá e as lives que ele participa, e sempre, sempre, sempre tem uma tentativa de atacar o jornalismo, descredibilizar a imprensa, ataques pessoais, é uma marca do governo Bolsonaro, infelizmente isso, né? Uma marca, um número lamentável, porque a liberdade de expressão e essa relação do presidente com a imprensa é um indicativo do nosso grau de democracia, do respeito que o detentor do maior cargo da República tem em relação a um exercício de uma profissão tão relevante como o jornalismo. Eu, não sendo corporativa, não é isso, mas a gente tem que reconhecer o papel do jornalismo, da importância dele na defesa da democracia, a defesa da cidadania, dos direitos humanos, está inclusive no nosso código de ética, como um princípio básico do jornalismo. Então, ele não consegue entender isso, ele acha que é tudo pessoal, leva para todo lado, privilegia as emissoras queridinhas dele, infelizmente, em detrimento da necessidade do direito da população à informação, que informação é direito, informação é poder, e mais ainda é direito. Isso não é respeitado. Então, a gente lamenta muito que estamos passando por esse momento todo, mas tem pelo menos esse lado positivo, que é o reconhecimento do trabalho do jornalístico como fundamental para você combater a pandemia, para combater uma praga tão terrível hoje, não vou dizer tanto quanto o Covid, porque seria uma responsabilidade da minha parte, mas uma praga, uma epidemia, que é a epidemia da notícia falsa, que leva aí pessoas a cometer coisas absurdas, criar falsas notícias, falsos consensos, que é uma coisa muito grave que a gente tem também atuado, nós jornalistas no geral, para combater em defesa aí desse bem tão importante que é a comunicação, esse direito fundamental do cidadão brasileiro, direito universal, então que a gente faz sempre uma defesa efetiva disso. Então é importante destacar isso, essa valorização da imprensa, mais do que justa. A gente pode ter problemas nos meios de comunicação, mas o trabalhador, o jornalista está no chão de fábrica, a gente que está nas redações, todo mundo que está aí já passou, sabe da defesa que o jornalista faz, da informação e do tanto que a gente briga
dentro dos meios de comunicação, submetido sempre a poder econômico e político, porque quem é dono de jornal, na maioria das vezes, não é jornalista, e o negócio dele não é, muitas vezes, só o jornalismo, tem interesses econômicos por trás, né? O patrão, é um empregador, é um capitalista, é um poderoso, sempre, sempre. Então, mas nós aqui, chão de fábrica, estamos sempre aí na defesa da informação e sempre tentando ampliar esse limite aí dentro das restrições que a gente sofre nos meios de comunicação, a censura do poder econômico e político, para levar uma informação de qualidade. Eu queria fazer uma pergunta para a Alessandra, posso? Claro, por favor, Pedro. A nossa líder agora vai vencer os 3 meses da MP, né? Em tese, não poderiam renovar o pódio. Eu queria saber o que você acha que vai acontecer agora, Alessandra? Vão ficar mais 3 meses? Não, renovou, né? Pode renovar a MP por mais 2 meses, esse auxílio emergencial. Então, está renovado. A gente vai ver agora o que vai ser pós-auxílio, né? Porque a MP tem uma coisa muito grave para todo trabalhador. Ela garante uma estabilidade enquanto você tiver o seu salário reduzido, mas não é uma estabilidade plena. Você pode ser demitido, então não é estabilidade. Mas se você for demitido, você tem direito a uma indenização correspondente a 50% do salário. Então, você ficou 3 meses com o salário reduzido, você teria, teoricamente, 3 meses de estabilidade. Mas se o patrão, por um acaso, resolver te demitir durante esse prazo de 3 meses, ele é obrigado a pagar meio salário de cada um desses meses. Quer dizer, na verdade, não é uma estabilidade, né? É mais um benefício concedido aí nessa MP para o patrão. Mas ela vai valer ainda para mais esses meses, e depois vamos ver o que vai ser, né? Porque não sabemos se a gente vai conseguir passar por isso plenamente, como vai ser a superação. A gente sabe que os meios de comunicação já vinham com problemas muito graves financeiros, principalmente o impresso, que é a categoria mais afetada do meio de comunicação, em função dessa nova maneira de fazer jornalismo, né? Quase ninguém mais compra jornal, todo mundo lê as notícias pelo telefone celular. Então, teve esse impacto muito grande. Então, aguardar para ver, mas ela foi prorrogada e mais 2 meses agora, pelo menos, tem essa garantia. Só destacar, Pedro, que eu esqueci de dizer, gostaria de destacar a questão do sindicato de São Paulo. O sindicato de São Paulo é presidido por uma pessoa muito séria, Paulo Zó, que fez um trabalho muito bom aí no acordo coletivo. Os jornalistas também foram muito firmes e corajosos nesse momento de se unir aí e conseguir, pelo menos, segurar o acordo numa medida e conseguir um acordo um pouco melhor. Aí eu sei que tem, inclusive, uma ajuda de custo de R$150 para fazer jus às despesas mensais. E isso é um trabalho que é importante destacar, a valorização do trabalho do sindicato nesse momento. O sindicato, em todas as categorias que eu conheço, agiu muito para a garantia da defesa do direito do trabalhador, nesse momento novo, nesse mundo que a gente não esperava viver, e um mundo que não estava marcado por nenhum tipo de legislação. Agora, passada a pandemia, ela vai passar, espero que o mais rápido possível. Uma coisa que nós teremos que discutir agora são novos modelos de trabalho, sempre pensando na possibilidade de novas pandemias. Infelizmente, isso entrou no nosso horizonte e acho que vai ficar por muito tempo. Obrigado, Alessandra. Sérgio, voltando a questão aí para você, é o seguinte, 2 questões. Primeiro, que eu vi uma reportagem que você fez para o SBT sobre o título do Liverpool, aí eu acho que foi no fim de semana, não é isso? E uma comemoração muito doida aí nas ruas de Londres, né? Desrespeitando completamente as medidas aí exigidas de distanciamento. Então, como é que está o comportamento aí dos ingleses, né? Neste momento, né, numa etapa à frente que está vivendo, né, o país em relação ao nosso, né, que nós estamos aí, tem uma diferença de 2, 3 meses, né, sobre a incidência do vírus, e também o aspecto mais de uma análise da imprensa internacional, da valorização da imprensa internacional, assim como no Brasil, como foi comentado, a gente viu que houve um aumento da audiência, como foi citado aqui, a importância que foi dada novamente aos veículos tradicionais em busca da informação, que é o tema aqui do nosso programa. Eu vi até lembrei que agora, quando um deles estava falando, que até o Papa soltou um texto, né, falando da importância da imprensa na cobertura nesse momento. Então, como está isso também na valorização da imprensa tradicional fora do país e principalmente na Europa, onde você faz a cobertura? Eu acho que é um fenômeno mundial esse, né, assim, do leitor
tentando ter acesso a veículos em que ele confia mais, né? A BBC aqui é um exemplo, por exemplo, bateu recorde de audiência, não só a BBC, mas outras emissoras importantes daqui também. Eu cito a BBC porque é a principal, né, a referência aqui no Reino Unido. E eu queria até, quando a Alessandra falava da questão de como a gente se dedica, né, para a informação de qualidade, eu acho que foi o meu caso, acho que é o caso de todo mundo, assim, como que nesse momento também a gente se apresentou ali para fazer coisas, né? Assim, eu não trabalhei mais apenas porque tive a demanda de trabalhar mais, porque eu criei uma demanda para trabalhar mais, porque sabia que aquele momento era importante para trabalhar, né? Assim, então fui criando, vamos fazer esse vivo aqui, vamos fazer esse tipo de matéria aqui, etc. e tal. Eu sempre fui muito assim, enfim, desde o meu início da minha carreira em Belo Horizonte, mas eu acho que ninguém se furtou de contribuir nesse momento. E ninguém, num primeiro momento ali, pensou na hora extra, pensou na matéria, né? Pensou na responsabilidade que a gente tem de colocar essa informação de qualidade ali para o sujeito, né? A segunda parte da sua pergunta, a comemoração do Liverpool, teve muita repercussão aqui. Achei, inclusive, que a imprensa tratou aqui de forma muito passiva a comemoração dos torcedores, né? Porque futebol é uma coisa muitíssimo importante aqui, mas a imprensa britânica, às vezes, ela surpreende para o bem e para o mal, assim. E nesse quesito específico, eu achei que eles foram muito condescendentes ali com a postura dos torcedores do Liverpool, sabe? Que estavam se acumulando lá, enfim, eram centenas de pessoas lá na frente do estádio, claramente sem distanciamento, claramente sem proteção facial, numa condição super propícia, né, para o vírus. E tem inclusive o Jürgen Klopp, né, o técnico do Liverpool, que é uma figura sensacional. Esses dias, inclusive, ele deu uma coletiva com uma camisa onde se lia antifascismo. Ele tem uma posição antifascista muito clara, o Klopp, e ele mesmo deu esse conselho para os torcedores. Olha, o momento é importante, a gente estava esperando esse título há muito tempo, mas não é hora de comemorar desse jeito, né? Ele teve uma postura ali muito responsável, eu acho. É um cara muito bacana nesse sentido. Obrigado, Sérgio. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá. Acho que a Alessandra caiu aí. Meu áudio também estava dando. Ô Pedro, e como que você avalia? Primeiro, você já até fez um comentário aí sobre também essa cobertura, né, que a imprensa teve que fazer em relação ao presidente Bolsonaro, que diz estar, né, infectado, ninguém sabe, né, a verdade. Você fez uma boa análise sobre isso. Eu queria ver o seguinte: aí em São Paulo, que foi o primeiro estado que teve, né, a incidência do vírus no país, e que está mais avançado, tanto nos números de casos, mas também já está mais avançado no enfrentamento. Qual que é o estágio que está colocado aí hoje? Como é que está, como tem sido tratado a abertura ou não do comércio, como tem sido feito, como tem sido tratado neste momento, né, as medidas que tanto o governo de São Paulo quanto a prefeitura tem colocado. Digo isso porque aqui em Belo Horizonte é uma grande polêmica, né? Ontem a Alessandra até citou. A Alessandra citou que ontem houve uma reunião de entidades com o prefeito de Belo Horizonte, dando apoio ao prefeito pelas medidas que ele tem tomado de defesa do distanciamento, porque está uma cobrança muito grande aqui em Belo Horizonte, de setores do comércio, empresários, né? Tem uma campanha contra o prefeito pelas medidas corretas que ele tem tomado de proteger a população. Como é isso, essa relação aí em São Paulo? Como tem sido o comportamento dos governos e como tem sido a pressão aí, se existe essa pressão desses setores, assim como a gente vê aqui em Belo Horizonte? Até porque aí está um pouco mais avançado, tanto o enfrentamento quanto também o número de casos. Bom, aqui em São Paulo eles já desmontaram o hospital de campanha do Pacaembu. O número de leitos disponíveis está numa situação confortável, aparentemente, embora os casos continuem acontecendo. E São Paulo está vivendo aquele momento de euforia da abertura. Eu moro aqui na Vila Madalena, você conhece aqui, né, minha casa, e aqui é o coração da balada, né, digamos assim. Então os bares começaram a abrir ontem, já, do horário das 11 da manhã até as 17 horas. Quer dizer, não tem balada à noite.
Mas a prefeitura tem feito alguns avanços, alguns recursos, até deixado o pessoal meio confuso no setor aqui, né? Porque primeiro eles iam abrir para ficar permitindo que os bares colocassem cadeiras e mesas na calçada. Tinha um vereador que, inclusive, apresentou um projeto para colocar em mesa nas vagas de estacionamento, na rua e tal. Aí o prefeito recuou, depois que os bares já estavam se preparando para isso, já estavam pintando uma faixa amarela na calçada, enfim, só internamente, e com distanciamento entre as mesas. A expectativa maior é o sábado, porque o sábado as pessoas bebem de dia, né? Bebem das 11 às 17 horas. Por enquanto os bares ainda estão vazios. Agora, o que assustou todo mundo foi o Leblon, a imagem do Leblon. Assustou o prefeito de São Paulo, assustou o governador de São Paulo, acredito que em Minas também, porque aquela cena foi realmente assustadora, aquela região ali do bairro, e as pessoas temem que isso aconteça aqui, na Vila Madalena, principalmente na rua Picoelto, Comorato Coelho, onde ficam ali o quadrilátero dos bares, e outros bairros também, como Santa Cecília, etc. O governo, São Paulo, o João Dória, começou muito duro na questão do enfrentamento ao Covid, montou uma equipe médica boa, liderada pelo Davi Wipe primeiro, que tem o pai do Guilherme Boulos também, que é um bom infectologista, Marcos Boulos faz parte dessa equipe, enfim, colocou lá e passou a ouvir exclusivamente essa equipe, que é chamado Núcleo de Combate ao Covid, esqueci o nome. E isso fez com que São Paulo fosse um dos estados mais fechados durante um período. Não chegou a ter lockdown aqui, mas foi muito próximo disso. Mas, de repente, quando caiu o número quando começaram a liberar mais leitos para os hospitais, aí o pessoal começou a relaxar porque a pressão é muito grande. Aqui em São Paulo, o Dória tem inclusive um inimigo político, que é o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, que tem liderado aí o movimento entre os empresários para que haja uma abertura cada vez maior. Existe uma pressão dos bares, existe uma pressão do varejo, existe uma pressão do comércio em geral, e agora as pessoas estão começando a viver esse clima de euforia que eu acho que é um pouco precipitado. Os clubes estão abertos hoje, desde ontem também, só que sem piscina, sem sauna, sem academia, mas sem esportes coletivos, mas é permitido que se abram os clubes. Então, a questão toda que as pessoas se perguntam é se esse relaxamento não vai levar a uma nova onda da pandemia, porque as pessoas até começam fazendo tudo direitinho, mas depois elas vão relaxando, vão deixando a máscara no queixo, vão esquecendo de passar álcool gel, vão encontrando cada vez mais gente, você começa numa mesa de bar com um, daqui a pouco está com dois, daqui a pouco está com 10 pessoas tomando cerveja na mesa. Segunda onda, como já aconteceu em outros lugares, aliás, né, Pedro? Exatamente. Foi isso até exemplos aí vários, né? É isso que vai acontecer, que o Mandetta disse isso ontem, na entrevista que eu fiz com ele, né, que o problema não é a taxa de letalidade do Covid, o problema é a taxa, é o índice de leitos hospitalares disponíveis, porque é baixa, 3% das pessoas contaminadas pelo Covid morrem. E essas 3 pessoas, a grande maioria na faixa etária acima de 60 anos, ou que estão com uma comorbidade. É um número relativamente baixo, isso talvez faça com que as pessoas fiquem encorajadas a ir para a rua e se pegar, pegou, né? E o Bolsonaro ainda fica fazendo propaganda de que é uma gripezinha, dizendo que ele está bem. Aliás, uma informação também que os médicos têm dado é que é muito comum que dentro do ciclo de quem pegou o Covid, você comece assim, achando que não foi nada, quando você está quase achando que você está sarado, aí vem e domina o pulmão. Então o Bolsonaro está sendo precipitado em achar que está bem, que é atleta, que não pegou nada, que pode ser que na semana final, quando ele achar que está bem, ela venha com tudo. É isso. E aqui em São Paulo, o interior está sendo pressionado agora. A capital está abrindo e o vírus está indo para o interior, onde há muita subnotificação. E o temor aqui é que os pacientes do interior comecem a vir para São Paulo e lotem o sistema daqui. E aí aconteça uma segunda onda, o que seria um desastre completo. Então vamos ver se essa segunda onda vai vir, né? Kerson, posso dizer uma coisa aqui? Eu sempre, nas conversas que eu tenho com amigos aí do Brasil, eu sempre noto isso, assim, como esses movimentos contra o fechamento, esses movimentos que advogam aí pela reabertura, né, irrestrita do comércio, e, enfim, movimentos geralmente capitaneados aí por empresários, comerciantes, como esses movimentos
e por alguns também que têm essas ideias absolutamente não comprovadas, né? Meio teorias da conspiração, mas como esses movimentos têm voz no Brasil, sabe? Não que eles não existam aqui, e existem, né? Mas eles não têm tanta voz na imprensa daqui quanto tem no Brasil, eu diria, sabe? Embora, se você verificar todas as pesquisas de opiniões liberadas até agora, você vê ali que a maior parte da população brasileira apoia, sim, as medidas de restrição. Em Belo Horizonte, isso é quase 70%, se eu não estou enganado. Apesar disso, você tem aí uns 13%, 15% que fazem um barulho danado e ocupam uma parte talvez desproporcional de espaço no que a gente reporta no dia a dia, justamente por causa das armas que eles usam, né? Aqui em Londres, por exemplo, eu me lembro que teve uma manifestação num sábado de um pessoal contra a vacina, contra o fechamento, contra tudo, e eu me lembro que eles foram presos, foram levados para a delegacia porque não estavam respeitando ali o distanciamento mínimo e outra estavam atentando contra a saúde pública, né? Ou seja, o governo aqui teve uma mão mais forte em relação a isso, só para não perder o gancho do que vocês estavam falando. Ô Sérgio, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que tá? Qual a força desses movimentos de extrema direita aí na Inglaterra em relação ao primeiro-ministro, em relação ao gabinete do governo e nas redes sociais? Olha, eu acho que aqui no Reino Unido, pequeno, sem dúvidas. Assim. Você tem o líder deles, inclusive, foi o líder de um movimento que é chamado aqui de... me fugiu o nome agora, mas de Britain First, alguma coisa como se fosse American First, que é um movimento forte, mas ainda assim esse movimento ele não se colocou nesse momento da pandemia contra o fechamento, sabe? Então, quando eu falo ali dessa questão de que aqueles não têm... isso não foi pauta para eles. Esse aqui é o meu ponto. Sabe? Na Alemanha, inclusive, teve isso. Eles tiveram esse problema na Alemanha. Esses grupos mais radicais de direita, quanto mais leste, mais fortes eles são. Então, você nota muito ali no leste da Alemanha, na Ucrânia, enfim, na Rússia, que todo mundo sabe, mas o governo alemão também respondeu com força, né, a evolução desses movimentos. Na Itália, por exemplo, perderam muita força, mas, de qualquer forma, eu vejo isso muito desproporcional, sabe? A impressão que eu tenho aqui, vendo isso de fora, é que no Brasil... esse grupo contra o fechamento acaba tendo muito mais voz, apesar de não ser tão grande assim. Sérgio, também quero fazer uma pergunta, pode? Claro. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Pedro. Por favor, Edilene, manda brasa. Como é que é a questão da legislação aí? Porque aqui no Brasil a gente tem uma questão de autonomia dos estados e municípios para fazerem seus decretos em relação ao regulamento do isolamento social e do distanciamento social, não tendo o governo federal tanto poder em relação a isso. O presidente da República, por exemplo, ele lidera nesse sentido a partir do exemplo, né, que é contra o isolamento, na utilização de máscaras, enfim, mas não tem nenhuma regra precisa do governo federal que reja o que acontece nos estados e nos municípios, e a gente tem nos municípios, principalmente, concentrada a autonomia de de multar e tal, mas o executivo não pode aplicar multa, por exemplo, pela não utilização de máscaras, não pode aplicar multa pelo fato de a pessoa aglomerar, se não houver uma legislação aprovada em relação a isso. Por decreto é impossível fazer. E a gente vê também uma inércia das câmaras, das casas do Legislativo em relação a propor essas punições. Então, não prende ninguém, faz aglomeração, faz manifestação. Aqui nós tivemos várias manifestações contra a abertura do comércio, as pessoas não respeitando o distanciamento social, a favor da abertura do comércio, as pessoas não respeitando o distanciamento social e ainda assim nenhum tipo de punição aplicada. Poucas cidades ainda aplicam multas que foram os locais onde as câmaras aprovaram as leis. Como é que é isso aí? Qual que é a lei que rege? É uma lei nacional? Pode prender ou já tem um pressuposto que não relacionado à pandemia na legislação que respalde essas ações de punição? Como é que funciona aí? Na verdade, existe a legislação clássica de atentado à saúde pública, que é bastante genérica e acaba incluindo ali vários casos, como esse da pandemia, mas aqui eles passaram uma legislação, aqui no caso do Reino Unido, passaram uma legislação rápida para prever essa situação de emergência, né? Eles trabalharam, inclusive, muito rápido aqui em relação a isso, mas tem também a cultura do respeito, sabe, assim,
Acho que aqui tem um monte de problema. Eu tomo muito cuidado para fazer esse tipo de avaliação, porque as pessoas acham que tudo aqui é melhor. E não é. Tem um monte de gente que não colabora. As cenas do sábado passado, por exemplo, quando os pubs reabriram, são uma prova disso, né? De que falta responsabilidade mesmo para muita gente, né? Mas, no geral, eu posso te dizer assim, que o britânico colaborou bem. Eu te cito um exemplo. Metrô, por exemplo. No metrô passou a ser obrigatório. Eu usei o metrô 2 vezes nesse tempo. Eu prefiro andar a pé ou andar de bicicleta ou pego um táxi, porque eu estou evitando onde tem muita gente. Mas no metrô passou a ser obrigatório, se não me engano, há 2 semanas o uso da máscara. Você vê lá 90% a 95% das pessoas com a máscara, mas não tem fiscal, não tem gente para fiscalizar. Não existe essa figura do fiscal para ir lá ver quem está com máscara no metrô, sabe? E isso se aplica também em outras circunstâncias. Já no supermercado, por exemplo, isso foi tema de uma matéria minha ontem, inclusive, você vai ao supermercado aqui, um lugar fechado, né? Assim, eu te digo aí que metade das pessoas está sem máscara. Então, assim, depende muito também, aqui as pessoas confiam muito no que o governo diz. Então, se o governo chega lá e fala assim, olha, é obrigatório você usar isso, você usar máscara no supermercado, é obrigatório fazer isso. As pessoas tendem a seguir. A questão é que a linguagem do governo em relação a isso não foi tão clara, né? No metrô foi mais claro, as pessoas estão usando. Supermercados, outros lugares, a linguagem não foi tão clara, portanto, as pessoas não estão usando. Que bom aqui, aí. Eu também quero falar depois sobre essa questão dos estridentes. Pode falar? Pode continuar. Então, o Calil falou sobre isso, né, dessas vozes minoritárias, que são minoritárias, mas que elas são estridentes. Ele falou até isso, que ele não vai ouvir as vozes minoritárias, que são minoritárias, mas falam, gritam muito. O que eu acho que acontece aqui na imprensa mineira, no geral, é, inclusive, assim, essas vozes minoritárias que são contra o confinamento são as mesmas que estão nas ruas, nas manifestações, atacando os jornalistas. E, na maioria das vezes, o que os meios de comunicação fazem é registrar. Alguns nem registram, quando o seu próprio trabalhador, seu próprio jornalista é atacado. Então, falta também para os meios de comunicação uma defesa, nesse caso aí, trazendo aqui para uma questão que afeta a minha posição, uma defesa do jornalista que está aí na rua sendo atacado por esses movimentos de direita e não há um respaldo. E concordo, viu, Sérgio? Eu acho que dá muita voz para esses movimentos que são minoritários, que são a revelia da legislação, que são anti-ciência. O Calil ontem abriu a fala dele nesse evento, que foi um evento em que as entidades entregaram uma carta de apoio às medidas de distanciamento social. A primeira frase que ele abriu foi assim: eu acredito que a Terra é plana, que a Terra é redonda. Eu também acredito que a Terra é redonda. E a gente não pode reverberar muito essas teorias, que são teorias que não são embasadas na ciência. A gente não pode ficar reverberando opinião pessoal. Opinião tem que ser embasada em informação, em estudo. Tem essa questão que no Brasil também isso ganha certo apoio dentro do governo, né, infelizmente. Né? Essas teorias, às vezes, são... Aí reverbera essa loucura absoluta aí da Terra plana, uma gripezinha, e essas loucuras todas que a gente tem. Então, falta também, acho que, restringir um pouco mais, não calar a voz, porque não é nosso papel, todo mundo tem direito a falar e se expressar, e o contraditório faz parte da profissão, e é necessário que ele seja colocado. Mas fazer isso com uma responsabilidade maior, para que a gente não dê palanque para esses loucos lunáticos, que inclusive são os mesmos que estão na rua aí, gritando, xingando, batendo em jornalista. Quantos votos vocês acham que a Sarah Winter vai ter para deputada estadual? Eu acho que ela vai ser eleita. Estadual ou federal em 2000. Assim, só usar o nome fantasia dela é um absurdo. Né? A extremista, pronto. Vai ser estourar de voto, assim como foi eleita a Carla Zambelli ou Alexandre Frota. Enfim. Então, assim, só que ela está lá e ela foi presa, etc. É um dilema, mas eu acho que você tem razão. A gente fica... E aqui em Belo Horizonte, a gente vê esses movimentos organizados, que são absurdos, eles fazem carreatas semanais contra o prefeito, defendendo o fim da quarentena. Né? Você citou a questão eleitoral, e tem a ver também muito com a disputa eleitoral da cidade. Né? Teremos eleições municipais no fim do ano, então a gente vê
o componente político eleitoral nessas manifestações, que na medida que ataca o prefeito, tenta criar uma corrente de oposição a partir dessa concepção negacionista. E a Alessandra citou esses casos de agressão que são feitos por esses mesmo, contra jornalistas. A gente teve um caso típico, talvez que seja o exemplar quanto a isso aqui em Minas, que foi na cidade de Barbacena. Lá tem a EPICAR, que é uma escola que prepara tenentes da aeronáutica, ou seja, ela é gerida pelo Ministério da Defesa, e eles não impuseram o distanciamento social. As aulas continuaram. E uma reportagem da Rede Globo estava indo fazer uma cobertura sobre o alto índice de casos de Covid-19 naquele espaço. A equipe foi agredida, o cinegrafista, né, o repórter cinematográfico foi agredido, teve 2 dedos quebrados por um cidadão chamado cidadão de bem, que o agrediu por ele estar fazendo essa reportagem, e depois nós descobrimos que a própria aeronáutica assumiu que lá existiam 189 casos de Covid dentro da EPICAR. Então, ou seja, o papel que a imprensa tem de cobrir, e ela tem que, até para fazer essa cobertura, tem que enfrentar fisicamente, né, essas agressões, como aconteceu também em Brasília, né, aquelas manifestações pró-Bolsonaro, que o Dida, né, que é repórter, fotógrafo, inclusive do Estadão, né, Pedro, foi agredido, assim como outros casos, até que alguns veículos tomaram a iniciativa, né, de não fazer mais a cobertura, de não cobrir mais as sonoras do presidente naquele cercadinho lá em frente ao Palácio do Planalto. Ou seja, essa é um movimento que existe no Brasil, né, mas que é muito incentivado e capitaneado pelo próprio presidente da República. O Sérgio falou que aí na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, né, os moradores, os cidadãos, seguem muito o que o presidente orienta e que o governo orienta, e aqui nós temos o contrário, a gente tem que mostrar que não deve seguir todas as medidas, né, as orientações que ele dá, porque são contra-orientações, né, são contra-informações, e que o alto índice de casos no Brasil, que pode chegar ao país que tenha o maior número de mortes no mundo, é consequência desse tipo de tratamento que o governo federal principalmente tem. Edilene, só uma pergunta. Sim, pode falar. Não, eu só ia citar uma questão aqui, quando a gente fala desses discursos. É um ponto para um outro debate, mas vocês sabem que aqui tem a Ofcom, né, que é aquele órgão regulador da imprensa, tentou-se fazer algo parecido no Brasil, o debate caminhou para outro lado. É um órgão que existe exatamente para fiscalizar ali TVs, portais, enfim, para fiscalizar exageros, né? Houve várias punições recentes aqui por conta dessa história do coronavírus. Uma delas foi para um pastor, um desses canais menores de televisão. Um pastor disse que as antenas de 5G, enfim, uma dessas loucuras, né, de teoria da conspiração, as antenas de 5G facilitariam a transmissão do vírus, etc. e tal. Esse assunto rodou aqui nas profundezas da internet aqui no Reino Unido, o cara foi punido. Né? O Ofcom foi lá e falou assim, olha, isso não é verdade, você vai pagar uma multa, que eu não sei de quanto, eu estou tentando olhar aqui, e ele teria que criar um outro programa para explicar a verdade. Sabe? Então, assim, está funcionando. Uma outra TV também foi punida porque entrevistou um sujeito que trazia essas informações sem o menor fundamento, né? Ou seja, tem gente para fiscalizar isso, né? Assim, e gente que não é o papel de um censor, né? É um conselho ali formado por pessoas de vários segmentos da sociedade, de vários partidos políticos, do judiciário, para determinar que aquele conteúdo ali faça muito mais mal do que bem, né, para quem assiste. É isso aí. Só uma pergunta aqui para a Edilene, que chegou aqui nos nossos comentários, que é a pergunta sobre aqui em Minas, você que é uma repórter super informada sobre essas questões, se aqui em Minas, como está a questão dos remédios, que ela fala aqui no comentário que estava havendo falta de remédios, de insumos, né, para o enfrentamento ao Covid. Você tem informações sobre isso, Edilene? Tanto na rede pública quanto até na rede privada, chegou-se a relatar falta de alguns medicamentos em função do não fornecimento no mercado. Isso aconteceu e aí as fontes oficiais confirmaram isso nas últimas semanas. Não sei como está isso nesse momento, não é uma questão que está colocada, né? Não tem nenhuma denúncia atual sobre isso, mas ocorreu nas últimas semanas, sim. A gente até noticiou isso, a falta de alguns medicamentos. Uma outra questão relacionada a medicamento também que tem preocupado muito aqui em Minas, o governo até tentou implantar um projeto de entrega, de delivery na farmácia
de Minas, que é aquela farmácia que entrega os medicamentos para as pessoas que têm as doenças mais graves. E normalmente se forma uma fila muito grande nesses espaços. E as pessoas que têm as principais comorbidades, os parentes vão até esse local para evitar aglomeração. Iniciou-se um delivery que ainda está em poucas cidades em Minas, mas as filas elas continuam acontecendo em alguns lugares. Ainda tem essa outra questão, né? Aqueles que necessitam de medicamentos básicos, que há uma aglomeração para retirar esses medicamentos, é uma tentativa de solução para esse problema que ainda não abarca o estado inteiro, né? E a gente está próximo do pico da curva, são remédios normalmente são fundamentais para a sobrevivência das pessoas que têm doenças gravíssimas. Eu só pego uma pergunta. Alessandra, então vou só te fazer uma pergunta. Alessandra, você fala sobre as duas questões aí, mas só queria que você comentasse, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, soltou uma nota criticando duramente, né, o comportamento do presidente da República, que contaminado pela Covid, né, 19, ele, ontem até o Pedro Venceslau citou esse caso, e tirou a máscara na frente dos jornalistas, né, então, ou seja, é algo, inclusive, que consta no Código Penal, né, que você espalhar, né, doença contaminosa, então consta como um dos artigos do Código Penal, ou seja, ele incidiu em crime ontem. Então eu queria que você citasse isso também, o seguinte, você acredita que ele está doente ou ele é só propaganda da cloroquina? Só uma parte antes da Alessandra começar, vocês imaginam eu tenho que explicar isso tudo aqui para os amigos. É verdade isso? Passa, né, é verdade. Um escárnio, presidente, né? Um escárnio o presidente ter tirado a máscara ontem, mas, assim, também uma irresponsabilidade dos meios de comunicação que ainda mantém as pessoas lá. Depois da repercussão do presidente ter tirado a máscara, a Record teve que soltar uma nota dizendo que as pessoas que foram na coletiva ficariam afastadas durante 15 dias, que a medida sanitária deve ser adotada quando você tem contato próximo com uma pessoa contaminada, pela resolução, pela portaria, você é um contactante e você deve ficar afastado durante o prazo de incubação da doença. Então, pelo menos, os meios, a Record, que eu vi, não sei se a CNN teve a decência de colocar esses repórteres expostos à contaminação de maneira, um escárnio, de maneira abusiva, desrespeitosa. A marca do presidente no tratamento da imprensa é o desrespeito. Isso, a palavra que a gente pode carimbar o Bolsonaro é isso. Agora, Sérgio, bom você falar dessa coisa do conselho, porque esse é um assunto que é muito tabu de ser discutido no Brasil. Eu acho que, depois que passar a pandemia, era um assunto que a gente já tinha que ter tratado antes. O Brasil tem que discutir a sua forma de como os seus meios de comunicação estão estruturados. Né? A gente tentou-se estabelecer um Conselho Federal de Jornalismo, foi tratado pelos meios de comunicação como uma tentativa de censura. A liberdade de expressão é um direito universal, mas ele não é irrestrito, não é porque os meios de comunicação não podem falar o que querem, qualquer coisa. Há um limite, que é o limite do respeito à verdade, de não transformar nada disso em discurso de ódio. A liberdade de expressão não pode ser confundida com esse quesito, discurso de ódio, distorção do fato, da informação. Mas, infelizmente, o Conselho Federal foi enterrado, não andou e agora não temos menor clima para isso. E há também um problema que tem que ser discutido, que é a concentração dos meios de comunicação. Aqui no Brasil, a gente tem poucas famílias que dominam todos os meios de comunicação. E dominam de maneira assim, rádio, eu tenho uma rádio, eu tenho uma televisão, muitas televisões, eu tenho muitos jornais. Isso não é legal, porque informação é poder, a concentração de informação é mais poder ainda. Então, é um assunto que o Brasil tem que encarar de frente em um determinado momento, até porque está previsto na legislação uma regulamentação dessa questão para evitar a propriedade cruzada, para evitar um monopólio, que é uma coisa extremamente nociva. Quase em canto nenhum do mundo funciona dessa maneira. Então, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil uma maneira de fazer esse tipo de controle. Então, tem meios de comunicação, grandes, médios e todo porte, que levam pessoas para dizer que não, que a Terra é plana, que o Covid é uma gripezinha. A gente vê isso no dia a dia. E não há nenhum tipo de punição para isso. Então, caberia aí uma responsabilidade, um compromisso dos meios de comunicação, no mínimo, e não propagar essas loucuras. Mas, infelizmente, não temos como fazer esse controle no Brasil.
Pessoal, nós já estamos com 1h18 de programa, a gente geralmente fica em torno de 1h20. Eu queria fazer uma rodada final aí para que vocês possam se despedir. A gente agradece muito em nome do nosso coletivo Alvorada a participação de vocês. Foi um importante debate aqui que rolou sobre a cobertura da imprensa durante a pandemia. Então, eu queria que vocês fizessem uma rodada aí de despedida e talvez comentar alguma coisa que ficou faltando nas falas anteriores. Então, vamos começar pelo Sérgio Uth, diretamente de Londres, que é correspondente do SBT na Europa. Ao microfone, ao seu microfone. Quase não mexo com isso, né? Bom, foi um prazer falar com vocês. Acho que a gente tocou em alguns assuntos importantes aqui, mas a mensagem que eu queria deixar é essa, assim, do compromisso nosso, que eu acho que é meu, da Alessandra, do Pedro, da Edilene, do Kerrison, em trabalhar ali para... Eu acredito muito no que eu faço, sabe? Assim, eu ainda tenho um pouco daquele sujeito que saiu ali da faculdade e que tem aquela... Eu tenho exata noção da importância do trabalho da gente, sabe? Então, foi interessante trocar essas ideias aqui e colocar isso para as pessoas, né? Do quanto o jornalismo profissional é importante nesse momento e das dificuldades pelas quais a gente passa, né? É isso. Obrigado, prazer falar com todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Pedro Venceslau, da mesma forma, faça sua despedida, o que faltou de falar. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que um ponto importante dessa pandemia, eu acho que se ela trouxe alguma coisa de positivo para os jornalistas, foi a redescoberta do sindicato e do movimento sindical dentro das redações. Havia um preconceito muito grande com as lideranças sindicais da categoria até antes da pandemia. As pessoas torciam o nariz, primeiro porque tinham medo de serem identificadas com o sindicato, depois sofreram algum tipo de retaliação, e depois porque, por desinformação, consideravam que os sindicatos eram muito alinhados com determinada corrente política. Quando houve essa pandemia, a gente viu a importância do sindicato e a importância de contribuir, de pagar mensalidade, de ser filiado, assinar fichinha, porque são eles que estão na mesa de negociação, é a Alessandra, aqui em São Paulo é o Paulo Zocchi, são pessoas que, de forma muito competente, vêm conseguindo pequenas, grandes vitórias para a gente, no momento que a gente perdeu completamente as nossas salvaguardas dentro jurídicas, sindicais. Então, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar esse discurso junto aos colegas das grandes redações, né? Trazer o pessoal para dentro e passar a cooperar, a fazer o sindicato andar sem depender do governo, e mostrar em cada nova mobilização que a gente tem uma condição, sim, de fazer uma fala forte e, eventualmente, uma mobilização forte, quem sabe, por que não, de uma paralisação, não, Alessandro? É isso aí. Isso mesmo. Com essas palavras aí, viu, Pedro, só justifico uma viagem que eu tive quando fui presidente do sindicato, que o meu sonho é ver o Pedro Venceslau, presidente da FENAGE. Nós não abandonamos essa ideia, não, viu? Fizemos até reunião. Mas, obrigado, Pedro, principalmente por essas palavras aí que incentivam a organização da nossa categoria. E falar em sindicato, eu não citei durante o debate, mas a Edilene Lopes é nova diretora do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, assumiu há pouco menos de um mês, né? Então, além do brilhantismo dela no jornalismo e nas reportagens, também vai contribuir na luta sindical da organização da nossa categoria. Então, dá o seu tchau aí, Edilene Lopes. Ao microfone, tem que ligar. Gente, mas nós estamos juntos demais, que isso? Liguei aqui. É uma loucura danada a minha rotina, vocês sabem, há muito tempo que eu sou ligada ao sindicato, né, desde a gestão do Kerrison, mas eu nunca tinha assumido um papel, porque eu tenho medo de não dar conta, a rotina da rádio é doida, tem universidade, tem tanto de coisa, mas agora estou com a Alessandra tentando contribuir um pouquinho, ainda acho que bem aquém do que deveria ser minha contribuição, mas aos poucos nós vamos adequando isso.
e a gente percebe, né, um discurso anti-sindicatos, anti-organizações de classe, mas essas pessoas que fazem esse discurso para poder desmobilizar os trabalhadores são as mesmas que se associam para fazer grandes discussões que determinam o que acontece na vida dos trabalhadores, né? A gente tem os sindicatos patronais muito fortes, várias categorias com entidades de classe muito fortes, e são essas que estão aí estabelecidas, com condições garantidas, ganhando melhor, enquanto isso, as outras que caem nesse discurso do ataque, que não se mobilizam, como é o caso do jornalismo, que é pouquíssimo mobilizado, vem sofrendo cada vez mais ataques, desvalorização profissional, desvalorização financeira, e aí é uma tentativa, né, de envolver cada vez mais a categoria para que as pessoas, de fato, participem e façam o jornalismo ter o valor que ele tem, né? Que é uma profissão importantíssima na garantia da democracia, na garantia dos direitos. Se não fosse jornalismo, as pessoas não saberiam 20% do que hoje elas sabem, seriam mais controladas do que hoje elas são. Então, essa profissão é importantíssima e isso faz com que a gente se envolva nesses debates, tomara que eles fiquem cada vez mais fortes. O Sérgio falou que não perdeu aquilo do início da profissão, também tenho esse ímpeto, né, que a gente quer fazer, que a gente sabe da importância. Eu também gerei mais demanda de trabalho para mim. Tem dia que eu começo participando ao vivo na rádio presencialmente, inventei lives no Instagram da rádio para poder ampliar o espaço de informação. Faço também as lives no meu Instagram, inclusive eu já convidei a Alessandra, já convidei o Sérgio, que eu faço o bastidor da notícia, é papo só de jornalista, para falar justamente dos bastidores da pandemia, porque as pessoas têm se interessado muito, como tem sido a nossa cobertura, como é que é o nosso trabalho. Muita gente que critica também tem que acompanhar para ver como é que funciona, né? Porque falar é fácil, agora fazer serviço direito, levar informação de qualidade na casa dos outros é que é a missão, né, gente? Que é difícil. Então, muito obrigada por esse espaço aqui, só com pessoas queridas. Foi uma satisfação participar, viu? Obrigado, Edilene Lopes. E as palavras finais da nossa presidenta do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais, a repórter Alessandra Mello. Gente, primeiro, Pedro, fico super feliz com esse depoimento aí, esse relato seu de São Paulo. A gente também teve um crescimento aqui do sindicato muito grande nos últimos tempos, mais na pandemia ainda é insuficiente para fazer jus às nossas despesas, a gente ainda trabalha com muita dificuldade. Então, aproveito para convidar aí todo mundo que está assistindo agora, ao vivo, e que vai assistir depois, a se filiar à sua entidade de classe, porque a luta direta do trabalhador com o patrão é muito difícil, a gente faz esse anteparo aí e consegue, não às vezes, não conseguimos resolver todos os problemas, a legislação não nos ajuda, ela é restritiva nesse quesito, mas a gente consegue sempre melhorar alguma coisa e atuar de alguma maneira. E também, no geral, para todos vocês três, eu acho que a gente divide aqui uma coisa em comum, que é a paixão pelo jornalismo, né? Eu acho que uma marca do jornalismo é a paixão e o orgulho que a gente tem do exercício da nossa profissão. Eu não conheço, vou te falar, eu conheço muitos jornalistas, mais agora ainda, em função do cargo que eu ocupo, e não conheço um que não tenha um amor pela profissão, um desejo de levar uma informação de qualidade, um compromisso. Esses são a minoria da minoria. A gente está sempre antenado mesmo em valorizar esse bem tão importante aí, que é a informação, e garantir que ele chegue com qualidade, porque a informação ela pode fazer uma revolução na vida da pessoa. Na minha vida de repórter, eu já fiz algumas matérias que foram significativas para mudar a realidade, isso me dá um orgulho muito grande. Então, estamos juntos aí nessa luta pela informação, pelo jornalismo, essa profissão tão encantadora e apaixonante que nos une todos nós 5 aqui. Prazer falar com vocês, precisando, qualquer pessoa aí, jornalista, trabalhador, pode nos procurar que estamos sempre à disposição. Obrigado, um beijo, bom fim de dia. Tá bom, muito obrigado, Alessandra. Obrigado a Edilene, ao Pedro, ao Sérgio Utz, a todos que participaram aqui desse programa, que foi muito importante não só para a nossa profissão, mas também para todos que acompanham o nosso programa Toque da Alvorada, para conhecer um pouco de como é o trabalho dos profissionais da comunicação, os profissionais da imprensa, não só nesse período da pandemia, mas o trabalho que nós exercemos. Então, até mandar um abraço para a nossa companheira Elisa Peixoto, que mandou um abraço aí, a jornalista aqui do nosso bairro de Santa Teresa, tem um importante site aqui do Santa Teresa Tem. Ontem eu participei de uma live com a Elisa, onde a gente entrevistou o nosso padre, Célio, aqui do bairro. A gente tem feito, inclusive, a live santa, toda terça-feira, às 19 horas, que a gente convida também. Então, um abraço para a Elisa e um abraço para todos os companheiros e companheiras jornalistas que nos acompanharam aqui nesse programa Toque da Alvorada. Esse programa ele vai ficar aqui na nossa página,
também nas outras páginas que fizeram a cobertura, a transmissão ao vivo, como, por exemplo, o coletivo Resistência aí do estado de São Paulo, que a gente agradece muito. E agradecendo também ao Emílio, que é do coletivo Resistência, que participa aqui da nossa produção, que é um dos produtores do nosso programa. Aproveito para agradecer também a Alexandra Badaró, que é uma das produtoras, e o Pedro Martins, que também fica aqui na técnica, que nos ajuda a levar esse programa ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, sempre trazendo um tema de relevância aí para a nossa militância do Coletivo Alvorada. E assim como todos falaram aí da paixão que todos temos pela nossa profissão de jornalista, o Coletivo Alvorada também é uma paixão pela política, uma paixão pela participação popular e uma luta constante, né, que a gente já tem 5 anos, uma luta constante pela democracia no nosso país e pela justiça social. Então, muito obrigado aos que participaram aqui, aos nossos participantes, a também quem nos acompanhou hoje aqui no nosso programa Toque da Alvorada, e na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, estaremos aqui de volta. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijos.